Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder ter a sua companhia através desse vídeo do YouTube, onde então nós queremos sempre nos alimentar da Palavra de Deus, que é esse grande manancial de salvação para nós, que alimenta a nossa fé e renova a nossa esperança. E hoje então nós estamos reunidos para celebrar junto com toda a igreja nesta sexta-feira, dia 21 de julho, dentro ainda da 15ª semana do Tempo Comum. Somos convidados então para meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado e não são culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesse chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício, não condenarias inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então, nessa semana, meditando a Palavra de Deus e ainda deixando-nos ecoar a palavra do Evangelho de domingo, a parábola do semeador. A semente é essa palavra de Deus, e esse solo, então, onde a palavra quer ser lançada, é o nosso coração. E somos, então, convidados a ser, então, terra boa, para que essa palavra, então, possa dar frutos, sejam eles 100, 60 ou 30 por um. E assim, então, hoje, alimentando-nos dessa palavra, nós somos convidados, então, a meditar sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que é infinita e que não mede esforços, não tem medida e não tem tamanho e não tem localização. Ou seja, ela alcança a cada um de nós em todos os tempos e também em cada espaço. E o Evangelho de hoje nós temos então o Jesus que está caminhando com os discípulos com fome. E é interessante porque eles começam a apanhar espigas para poder se alimentar. E nisso, então, temos o grupo de fariseus que vai, então, diante de Jesus, criticar a atitude dos seus discípulos. Ora, seus discípulos estão fazendo aquilo que não é permitido fazer em dia de sábado. E Jesus, então, ele vai chamá-los à reflexão, para que assim eles possam rever a sua conduta e principalmente a sua maneira de viver a fé. E aí então ele vai no cerne da questão, vai trazer para os fariseus aquilo que Davi fez quando também teve fome com os seus amigos. Entra no templo e se alimenta dos pães que estava destinado somente, era permitido somente aos sacerdotes se alimentar. E assim então, queridos amados irmãos, Jesus, ele nos fala que para poder fazer o bem, não podemos então medir esforços. Muitas vezes nós arrumamos então, nos cercamos de desculpas para poder então não praticar a caridade. Por exemplo, muitas vezes nos deparamos com pessoas, e principalmente nos dias de hoje, nos faróis pedindo para nós algum tipo de ajuda. E qual a nossa desculpa, então, diante desse fato, diante desses irmãos? Eu não vou dar porque senão ele vai se drogar. Eu não vou dar para ele porque ele vai então ali comprar bebidas. Muitas vezes nós então arrumamos desculpas e nos servimos dela para não ajudar o próximo. É claro que
O irmão está ali, ele vem até nós, está pedindo para poder comer alimento. Ora, não importa se ele vai fazer aquilo ou não. O que importa para nós é a nossa consciência, a nossa disposição em ajudá-lo. É claro que se ele vai então usar drogas ou não, é ele e Deus, porque ele pediu para uma finalidade. E se ele não vai cumprir aquilo, Deus, então, ele vai prestar conta diante de Deus. E não cabe a nós fazer julgamentos. Muitas vezes nós também temos atitudes como os fariseus. E nos utilizamos dela para poder impedir de fazer a caridade. Para poder então nos ficar presos ao nosso comodismo, no nosso mundinho, sem podermos então crescer enquanto filhos amados de Deus. E assim então, Jesus chamou a atenção aos fariseus e chama-nos também a atenção para que nós possamos sair dessa situação, desse comodismo, dessas desculpas e que nós possamos de fato viver o amor. É muito cômodo e bonito muitas vezes falar do amor, falar de Deus, mas quando chega na questão de colocá-los em prática, nossas atitudes então deixam a desejar. Então, meu amado e minha amada, a multidão de hoje, assim como os discípulos, também tem fome. E nós estamos dispostos, então, a saciar a fome desses nossos irmãos. E fome aqui não é somente do alimento físico, não falando. A fome maior da humanidade é da palavra de Deus. É esse o grande alimento que nós somos, então, convidados, chamados a levar aos nossos irmãos. Quantas pessoas, então, se desviam, se perdem na vida por falta de quem apresente o amor de Deus? E assim, então, nós precisamos compreender aquilo que Jesus, então, vai dizer. Muitas vezes nós, então, nos cercamos de sacrifícios, de penitências, mas a maior penitência, ou seja, aquilo que agrada de fato a Deus, é a misericórdia, é agir de misericórdia. Não estou dizendo com isso que a penitência ela não tenha, o seu devido valor. Tem, na medida em que então ela muda a nossa maneira de ser. Ela não fica somente num rito, num gesto interior, mas ela pode ser exteriorizada através dos nossos atos, agindo com misericórdia. É essa reflexão que então Jesus nos convida nesse dia de hoje, para que assim, queridos amados irmãos, nessa nossa caminhada de fé, nós possamos, como o salmista de hoje nos convida, elevar a Deus então um sacrifício de louvor. O maior sacrifício que agrada a Deus é o nosso louvor, a misericórdia, é claro, mas o louvor a esse Deus que não nos pune, mas sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçar uma nova história. A resposta do salmo de hoje vai nos dizer: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Jesus, ele se entrega na Eucaristia por cada um de nós. O cálice ali derramado é o seu sangue jorrado para a salvação do mundo. Então nós queremos ofertar ao Pai o seu Filho Jesus, o maior e o melhor sacrifício que nós podemos então ofertar ao Pai. É o seu próprio Filho Jesus, que se entrega espontaneamente por cada um de nós a cada Eucaristia que nós celebramos. E assim então nós podemos reviver, fazer o memorial da sua Páscoa. Páscoa essa que nós ouvimos então na primeira leitura de hoje. Nós temos então no livro do Êxodo, como nós estamos acompanhando, Deus que chama Moisés a uma missão de libertar o povo de Israel das garras do faraó, porque estão ali sendo oprimidos. E então é interessante porque Deus, ele intervém na história através de sinais, prodígios, e mesmo assim, diante de tudo isso que o Senhor está realizando através de Moisés, o faraó não rende-se, ou seja, não libera o povo, não liberta esse povo para poder então trilhar o seu caminho, a qual o Senhor então quer lhe conduzir. Mas hoje, na primeira leitura, nesse capítulo 11 do livro do Êxodo, nós temos então Deus que orienta, instrui Arão e Moisés acerca daquilo que eles devem fazer, ou seja, a instituição da sua Páscoa. E Deus então vai orientar como deve ser feito. Eles devem ali tomar um animal sem defeito, sem mancha, devem matar esse animal, pegar o sangue, untar as portas. Por quê? O anjo exterminador vai passar a noite. E a porta então, ou seja, o batente da porta, se estiver marcado com sangue, ele vai então passar direto. Agora,
a qual então não estiver marcado com a marca do sangue desse cordeiro, que foi então ali derramado sangue, ele vai exterminar todos os primogênitos. E é interessante porque Deus, ele intervém na história da mesma forma que ele então realiza prodígio através então de Moisés e Arão. Ele endurece ao mesmo tempo o coração do faraó, para que não aceite. Mas por que isso? Nós podemos então nos questionar. Ora, é uma pedagogia de Deus. Porque se nós, e é comum na nossa vida, quando nós encontramos coisas fáceis, nós não valorizamos. Agora, quando nós então lutamos, esforçamos, nos empenhamos, quando aquilo custou de suor nosso, nós valorizamos isso. E é essa a postura, então, a pedagogia de Deus, ao endurecer o coração de Faraó, para que então o seu povo aprenda a confiar e, ainda mais, possa olhar para a sua vida e ali então buscar essa conversão também, possa se esforçar e praticar essa confiança filial em Deus. O Pai que cuida de cada um de nós. Então, queridos amados irmãos, essa leitura de hoje que nós temos, ela nos enriquece, porque nos convida também a poder reorientar a nossa vida e a valorizar a ação de Deus no meio de nós. Para que nós possamos assim, então, confiar cada vez mais em Deus. Nos momentos de dificuldade da nossa vida, não ficar reclamando, murmurando, falando mal dos outros, buscando culpados para os problemas, questões que nós estamos vivendo, as dificuldades, tribulações, mas que nós possamos então, como o salmista nos convida, elevar a Deus um sacrifício de louvor. E assim então, é a postura daqueles que confiam e esperam em Deus e deixam Deus ser o Senhor de suas vidas, o Senhor de sua história. Portanto, queridos amados irmãos, façamos essa experiência. Deixemos então que o Senhor conduza a nossa vida, que nós possamos então assim saciar a fome de tantos irmãos que, assim como os discípulos dos evangelhos, estão sedentos, com fome da palavra de Deus. Que nós possamos assumir a postura de Moisés, de libertar os nossos irmãos das garras de faraós dos dias de hoje. Quantos faraós têm escravizado os nossos irmãos? As drogas, o álcool, o próprio sistema que exclui aqueles que não têm, deixando as pessoas à margem da sociedade. Que nós possamos fazer o caminho inverso, acolher esses nossos irmãos, agir de misericórdia, porque essa é a postura do discípulo do Senhor. Aquele que então vive o seu batismo deve agir de misericórdia para com os irmãos e irmãs. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa nossa caminhada, que nós possamos então ser protagonistas de uma nova história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que se inscreveu em nosso canal. E você que não se inscreveu, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se e venha somar conosco, fazer parte dessa família. Ajude-nos então a saciar a fome da humanidade que está sedenta na palavra de Deus, para que assim então nós possamos redirecionar a vida de tantos irmãos para aquilo que realmente vale a pena, ou seja, o amor de Deus. Que Deus então te abençoe, meu amado e minha amada, você, a sua vocação, a sua família, para que possamos viver essa certeza, essa confiança na providência de Deus que nos alcança em todas as nossas necessidades. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Até mais.